Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você mais uma vez. Amém? Louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais uma noite para estudar a palavra dEle. Espero que seja uma bênção mais uma vez. Muito bom ver a igreja aqui presente. Hoje já é a metade da nossa semana. Nos restam ainda mais 4 encontros. Estamos aí no meio do caminho, na metade da jornada, onde o título da nossa semana de oração se chama Os Últimos de Nós. Eu entrei há pouco aqui agora no canal da igreja e fiquei muito feliz ao ver algumas centenas de pessoas acompanhando a transmissão ao vivo pela internet. Graças a Deus, uma benção. Mas eu também queria, além de saudar os amigos que nos estão acompanhando, dizer para aqueles que têm condições de virem e estar aqui. Eu sei que agora fica difícil, mas faça um esforço para estar presente. Quantos estavam presentes ontem à noite aqui, irmãos? Levanta a mão só para a gente saber. Ok. Não foi uma bênção a atmosfera daqui da igreja ontem à noite? É por isso que eu digo que em casa a gente acaba perdendo, porque em casa você se distrai, às vezes com alguma coisa para fazer. Então os que puderem vir para a igreja, venham, porque a atmosfera deste lugar é inigualável. Não por acaso a gente diz que a igreja é a casa do Deus Todo-Poderoso. Então você está convidado para participar conosco presencialmente os que puderem. Bom, o nosso tema de hoje, os últimos dias. E eu havia dito para que você, já antecipando a sua leitura, estudasse em casa o capítulo 3 do livro de Timóteo, a segunda carta, que seria o nosso tema base. Olha só, acabei de ver aqui, meu amigo que veio lá da Fátima, né? Estava lá? Ok. Na comportagem. Então, eu digo isso para você que está em Aracaju como exemplo, veio de longe para estar aqui conosco. Deus seja louvado, meu amigo. Deus seja louvado. Muito bom estar com vocês aí de novo. Eu estive recentemente em Lagarto, né? E estivemos juntos lá, foi uma bênção na igreja. E bom reencontrá-lo aqui também. Bom, vamos então orar antes de abrirmos a Bíblia para falarmos com o nosso Deus, pedindo a bênção e a orientação do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós damos graças ao Senhor, porque depois de um dia de atividades, um dia para muitos de preocupações, de aflição talvez, o Senhor nos dá o privilégio de virmos até a casa do Senhor, onde o nosso desejo é que tudo que nos angustia, tudo que nos preocupa desse mundo, dessa vida, sejam sepultados, a fim de que aqui dentro deste lugar nós tenhamos uma experiência profunda e maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor nos dê atenção ao estudo da Tua Palavra. Nós queremos sair daqui compreendendo um pouco melhor acerca deste tema tão fundamental para esta jornada, na qual todos nós estamos envolvidos, entendermos um pouco das características dos últimos dias, a fim de que por Tua graça nós não sejamos enganados e que a verdade encontre morada na vida de cada um de nós. A Tua palavra será aberta mais uma vez. E eu peço ao Senhor
que novamente, Pai, a minha vida seja esvaziada de tudo que é humano e terreno, a fim de que o Senhor unja o meu coração, a minha mente, os meus lábios, com o poder do Espírito Santo. A igreja não veio aqui para me ver, Senhor. Não vieram aqui para me ver. Eu creio que todos estão aqui, porque depois de vivermos e sentirmos um pouco do que estamos experimentando nessa semana, nós queremos mais uma vez termos aqui nesse lugar uma experiência com o Senhor, de tal maneira que eu imploro mais uma vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju e a Igreja do Céu seja uma única igreja pelo sangue do Senhor Jesus, que a gente seja elevado e que os anjos desçam sobre esse lugar, trazendo a manifestação da Tua glória aqui dentro dessa igreja. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. 2 Timóteo, então, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, versículos 1 até o versículo 17. Segunda Timóteo, o capítulo 3, versículos 1 até o 17. Diz assim: Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma ou aparência de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Algumas versões dizem: fuja deles, porque entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e que nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a loucura deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais eu tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, com o objetivo de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava nos últimos dias da sua vida, preso pela segunda vez em Roma, em uma masmorra fria, escura, insalubre, com a sentença de morte sobre si.
A carta, de acordo com os estudiosos, foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. A igreja, nesse momento, estava passando por uma situação de crise, perseguição, como até então ainda não houvera acontecido com a igreja. O Império Romano, sob a liderança de Nero, um homem cruel, sanguinário, um megalomaníaco, liderado por ele, dizem alguns historiadores que ele teve a ideia de incendiar a cidade de Roma para construir, ou reconstruir, melhor dizendo, uma nova cidade, uma Roma mais bela, mais pujante. A intenção dele era deixar o seu nome gravado na história do mundo. E dizem então os estudiosos que enquanto a cidade era lambida pelas chamas de fogo, Nero, do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua harpa, vestido de ator, assistia ao espetáculo das chamas. A cidade foi completamente consumida por cerca de 7 dias de incêndio. Quando então alguns senadores começaram a investigar a causa do incêndio da cidade, alguns deles começaram a desconfiar do próprio Nero. E de fato, há historiadores que dizem, Ellen White confirma, que Nero foi o culpado do incêndio de Roma. Foi então que Nero descobriu que dos 14 bairros que pertenciam à cidade de Roma, 4 deles, que eram densamente povoados por judeus e cristãos, não foram atingidos pelas chamas de fogo. Isso deu a Nero um álibi, uma justificativa, para que ele colocasse a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos e a igreja de Deus. E a partir disso, iniciou-se uma perseguição cruel e sangrenta contra os cristãos da igreja primitiva. Dizem alguns relatos que faltou madeira, tamanha a quantidade de cruzes que eram erguidas todos os dias para crucificar aqueles que criam no Senhor Jesus. Não satisfeitos, em alguns deles, eles passavam piche, a fim de atearem fogo sobre os filhos de Deus e iluminarem as ruas da Ápia, que era a rua mais famosa do Império Romano. Enquanto a cidade estava sob a penumbra do anoitecer, eram os filhos de Deus que, queimados pelas chamas de fogo, iluminavam as ruas da cidade. Além disso, eles também lançavam alguns nazarenas, e sobre os filhos de Deus eram colocados peles de animais, para os lobos comerem, para os leões devorarem, para que a turba ensandecida, assistindo o espetáculo dos filhos de Deus sendo estraçalhado pelas feras, derramando o seu sangue sobre o solo romano, ficassem ali alegres e satisfeitos ao verem os filhos de Deus morrendo e sepultando as suas vidas. Esse era o contexto no qual Paulo foi preso, culpado de ser o líder do incêndio da cidade de Roma. E foi nesse contexto que ele escreveu a carta a Timóteo. E além disso, a igreja ainda passava por um momento difícil. Falsos profetas estavam entrando no meio da igreja para desviar o povo de Deus, para desviar a fé dos novos conversos à mensagem do Evangelho. E nesse contexto agora, Paulo chama Timóteo, escreve uma carta a Timóteo, melhor dizendo, Timóteo, um jovem, possivelmente 17, 18 ou 19 anos de idade, mais ou menos, de acordo com alguns estudiosos, um jovem tímido, um jovem ainda inexperiente de certa forma, mas que era discípulo do apóstolo Paulo e que tinha tanta confiança do apóstolo que estava a ponto de receber o bastão para liderar como ancião, ou bispo, ou presbítero, se preferirem, de uma das igrejas mais importantes do cristianismo naquela época, a igreja de Éfeso. E Timóteo ainda tinha que lidar com enfermidades estomacais, e ele estava a ponto de liderar a igreja. E nesse contexto, Paulo então escreve a carta.
E eu queria convidar você a voltar comigo agora para os versículos que nós lemos. E aos poucos nós vamos fazer algumas reflexões. Onde a primeira delas, eu quero que você preste atenção, porque Paulo vai começar o capítulo 3 fazendo ou traçando um diagnóstico da condição ética e moral do mundo nos últimos dias, ou no tempo do fim. Então veja aí comigo 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos o que, igreja? Difíceis. Então a primeira coisa que Paulo se preocupa em conscientizar Timóteo é a necessidade de Timóteo entender e compreender que ele vivia nos últimos dias e que os últimos dias seriam caracterizados por tempos difíceis. Curioso, porque em primeiro lugar eu tenho dito por onde passo que igreja, que cristãos que não vivem com a crença triunfante e expectante da segunda vinda do Senhor Jesus, estão vivendo sem esperança aqui nesse mundo. Porque uma igreja que não viva crendo que Jesus em breve virá, é uma igreja sem vida, uma igreja morta. Porque a brevidade da vinda de Jesus é a maior esperança da igreja. Tanto é que Timóteo, vivendo cerca de 2000 anos antes de você, Paulo já estava conscientizando o seu discípulo ao dizer: Timóteo, você precisa entender isso, os últimos dias serão difíceis, tempos difíceis. Só que a nossa tradução suaviza um pouco o texto, porque quando Paulo disse que os tempos nos últimos dias seriam difíceis, a palavra difíceis traduzida aí na sua Bíblia é a tradução de uma palavra no original que é a mesma que os evangelistas utilizaram para descrever os endemoniados de Gadara. Lembra desses endemoniados? Quando Jesus atravessou o rio, o mar da Galileia, chegou no outro lado, tinha um cemitério e tinha alguns endemoniados ali. Lembra dessa história, né? É a mesma palavra. De tal maneira que o que o Paulo estava dizendo era o seguinte: Timóteo, os últimos dias, ou nos últimos dias sobrevirão tempos demoníacos. Demoníacos. E eu não sei você, mas a impressão que eu tenho quando eu olho ao meu redor é de que o nosso mundo está em uma marcha acelerada, desenfreada, caminhando cada vez mais para se entregarem ao principado dos demônios aqui nessa terra. Parece que os demônios dominaram o nosso mundo. Olha a quantidade de ataques em creches e crianças que nós estamos vendo aumentar cada vez mais aqui nesse país. Olha a situação moral e ética dessa nação. Olha o que estão tentando fazer com as nossas crianças aqui nesse país. Teve uma marcha há alguns dias aí, que eu não vou dizer para não me complicar, mas vocês sabem do que eu estou falando, que dentre os blocos que pertenciam a essa marcha, ali estava claramente uma intenção demonstrada de semearem na vida de crianças uma rebelião sexual como nunca antes vista na história desse país. E não é só aqui. Isso está acontecendo em vários lugares aqui do Ocidente. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo luterano, que foi preso na Alemanha por defender as convicções da sua fé, foi preso pelo regime nazista, disse o seguinte: se você quer conhecer o nível de moralidade na sua nação, veja o que ela está produzindo para as suas crianças. E quando eu olho para o Brasil, eu tenho a impressão que esse país está entregue aos demônios. E a palavra que Paulo utiliza aqui poderia ainda ser traduzida da seguinte maneira: Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos, selvagens, violentos ou demoníacos. É difícil. Difícil. Ellen White chega a dizer que o grande tempo de angústia que está diante de nós, nem a mente mais fértil é capaz de imaginar o que nos reserva nos últimos dias. Porque a Bíblia vai dizer que será um tempo de angústia tal qual, você lembra, nunca houve desde que houve nação.
Eu só clamo pela misericórdia de Deus. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falando e expressando o assunto dessa maneira, eu acredito que foi proposital. Porque na primeira carta, precisa projetar aqui para frente para o pessoal acompanhar, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, eu vou lendo aqui até que a projeção seja feita, o texto diz assim: ora, 1 Timóteo 4, 1, o Espírito expressa, ou melhor, afirma expressamente, ou seja, de forma clara, categórica, que nos últimos tempos, de novo, é o título da nossa mensagem de hoje, os últimos dias, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quê? Demônios. Então não foi por acaso que Paulo escolheu a palavra demônios ali. Paulo quis dizer que haverá nos últimos tempos uma apostasia tão grande na igreja, que é uma apostasia demoníaca. E eu não tenho outra palavra para descrever para vocês o que nós vemos acontecer aqui nesse país hoje. Porque o que estão tentando fazer é trazer sodomia para dentro da igreja. É tentando semear na igreja pecados que a Bíblia considera como abominação no meio do povo do Senhor. E diferente do que muitos pensam, inclusive, de que a marca, a característica da igreja no tempo do fim seria uma igreja vigorosa, triunfante, uma igreja vitoriosa, e esse tempo vai chegar, mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que a grande marca da igreja no tempo do fim era a passagem por uma profunda apostasia. E quando eu falo, presta atenção, de apostasia na igreja, eu não quero dizer que a apostasia vai ser da igreja, são duas coisas diferentes. Você entende? A igreja não apostatará, porque a igreja é de Deus, foi levantada por Deus, é guiada por Deus e será conduzida por Deus até o triunfo em nome do Senhor Jesus. E há uma profecia clara que nos diz que, embora ela esteja prestes a cair, em nome de Jesus ela não cairá. Então, quando eu falo de apostasia, não é da igreja, é na igreja. E é isso que Paulo está advertindo. E aí ele continua o seu diagnóstico, agora no versículo 2, veja aí comigo, ele vai traçar algumas características da nossa geração ao dizer, pois os homens serão o quê? Egoístas. Não há característica melhor para descrever essa geração. Porque ontem nós vimos Jean-Jacques Rousseau, aqui no tema, dizendo que o homem nasce bom, que a natureza do homem é boa, que o ser humano é intrinsecamente bom, que a sociedade corrompe o ser humano, mas a natureza do ser humano é boa. Agora, de acordo com a Bíblia, não. Paulo vai de maneira clara dizer que os homens serão egoístas, e eu ainda diria a você que a tradução poderia ser feita da seguinte maneira: os homens são egoístas, porque o egoísmo é a marca da natureza humana. Veja um bebê quando nasce, você não precisa ensinar ele a dizer meu, porque o egoísmo é o germe que corre dentro do nosso DNA. Mas eu não tenho tempo de analisar todos os pecados que Paulo cita ali, então a gente vai escolher 3. Por que 3? Porque eu acredito que quando Paulo traça o diagnóstico da nossa geração, quando ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, entenda, nos últimos dias os tempos serão demoníacos, porque os homens serão, ele traça a lista agora. Eu acredito que Paulo identificou aquele que é o problema central da geração que você vive. E é um problema na área do amor. Mas, irmão Jefferson, a gente leu o texto e eu não vi nem a palavra amor aparecer ali. Verdade. E para isso a gente precisa recorrer ao idioma original. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e dentre os pecados, a lista que Paulo traça ali, há 3 palavras, que são as palavras filarguros, filedonos e filautós. Presta atenção: filautós, filarguros e filedonos. As 3 palavras surgem da mesma raiz, filo. E filo no grego significa, sabe o quê? Amor.
Só que na tradução a gente perdeu um pouquinho do sentido disso. Então vamos lá. A primeira palavra que Paulo escreveu aí no texto é a palavra philautos, que está traduzida na sua Bíblia como egoístas. Mas no idioma original, se fizéssemos uma tradução literal, a tradução seria a seguinte: amantes de si mesmos. Tudo bem, irmão Jefferson, mas qual que é o problema de eu ser amante de mim mesmo? Jesus diz que eu devo ter amor próprio, não diz? Ele diz que eu devo me amar, até em primeiro lugar, para amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas não é desse amor que Paulo está falando aí. Paulo está falando de um amor narcisista, um amor autocentrado, um amor egoísta, egocêntrico. É aquela pessoa que não tem compaixão, aquela pessoa que não tem empatia, que não se importa com o próximo, que é capaz de se olhar no espelho e cantar o hino "Quão grande és tu". É para essa pessoa que Paulo está escrevendo. Amantes de si mesmos. Há um comentarista bíblico que, falando sobre esse texto, eu acho fenomenal esse parágrafo aqui, é digno de ser gravado e registrado num lugar especial nas nossas casas. No universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Não merece um uau, né? Fenomenal esse texto. Essa é a sua geração. Amantes de si mesmos. Então, philautos, amantes de si mesmos. Philarguros foi traduzida na sua Bíblia como avarentos. Avarentos. Mas no idioma original, numa tradução literal, poderíamos dizer amantes da prata, amantes do dinheiro. É o povo que cultua Mamon, é o povo que ama o dinheiro, faz tudo por dinheiro, estuda por dinheiro, faz faculdade por dinheiro, trabalha por dinheiro, tudo visando o dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida dessas pessoas. É o mundo capitalista opressor que você vive. E não pense você que nessa luta entre comunismo e capitalismo, que o capitalismo hoje praticado no mundo é um capitalismo ético, não. Não sei se você sabia, mas um dos grandes expoentes da visão capitalista, sabe quem foram? Protestantes, um deles Calvino. Só que o capitalismo, quando surgiu, ele tinha uma ética, que era uma ética protestante. Mas a partir de Adam Smith, que é o autor do livro A Riqueza das Nações, ele criou uma visão totalmente egoísta do capital, onde ele diz que o mercado seria regulado, sabe pelo quê? Por algo que todo ser humano tem, e que isso que todo ser humano tem demandaria a justiça do mercado. Sabe o que é? O egoísmo. Ele diz que por causa do egoísmo, o mercado seria autorregulado. Vejam só a sociedade que você está vendo. Não é comunismo e nem capitalismo que vai salvar o mundo que você vive, irmãos. É em nome de Jesus o cristianismo que tem a mensagem para salvar pessoas. É isso. Então, philautos, amantes de si mesmos. Philarguros, amantes da prata. E a outra palavra é philedonos, amantes dos prazeres. Essa foi traduzida de maneira literal na sua Bíblia. É o povo hedonista, o povo que crê que a vida gira em torno do prazer. Eu vivo para ter prazer. Eu só sou feliz se eu tiver prazer. E aí alguns vão deslocar o prazer para algumas áreas da vida que mais lhe agradam. Já citei várias delas aqui ontem. Alguns vão querer ter prazer lá e vão devotar a vida ao sexo, outros ao dinheiro, outros ao trabalho, outros à política e por aí vai. Prazer. Mas o ponto principal é o sexo. Sem dúvidas, você vive numa geração que praticamente cultua o sexo. Tanto é que um autor católico, Peter Kraft, falando da nossa geração, vejam que interessante a afirmação dele aqui: não podemos vencer a guerra cultural, a menos que vençamos a guerra do sexo, pois o sexo é de fato a religião da nossa cultura. Mas vamos lá. Então Paulo, quando ele afirma que, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos demoníacos,
Por quê? Vou resumir em 3 aqui. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. Ou seja, o que Paulo estava dizendo era, olha, a última geração terá um problema na área do amor. Vão distorcer o conceito de amor. Eles amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, amarão os prazeres, vão desviar o conceito de amor. Uma confusão nessa área. O que Paulo estava fazendo nada mais era do que esmiuçar o que Jesus já havia dito no sermão profético de Mateus 24. Você vai lembrar. Onde ele disse assim, olha, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. Jesus já havia dito que haveria uma corrupção, uma distorção do amor na geração que viveria nos últimos dias. Eu quero mostrar algumas evidências de como isso está acontecendo para vocês. Alguns exemplos. Gosto sempre de trazer exemplos práticos aqui para a gente entender do que eu estou falando. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes já foi o youtuber mais famoso do país. Hoje ele se dedica a uma outra área. Mas ele era o que tinha o maior canal no YouTube. Comediante, um jovem que nasceu numa família sofrida, no Piauí, fez um trabalho fenomenal nas redes sociais, cresceu, namorava na época a Luísa Sonza. Eu acompanhei inclusive um pouco do trabalho, do namoro deles. Luísa Sonza, uma menina recatada, muito bonita, uma música belíssima, ela cantava por sinal, músicas belíssimas, mas com o passar do tempo mudou a rota. Eles se casaram, casamento pomposo, bonito, digno de nota. Não ficaram 2 anos casados, infelizmente. A justificativa que ambos deram nas redes sociais, abro aspas, as palavras deles aqui para vocês. Estamos nos separando para a maioria das pessoas, mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e nos admiramos muito, e nos inspiramos um no outro a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Ou seja, nós temos aqui um casal justificando a separação, e detalhe, a glamorização do divórcio é uma marca da nossa geração. Isso é muito comum, que eu acabei de ler aqui para vocês. Os atores globais, os influenciadores digitais, sempre que se separam, vêm nas redes sociais glamorizando o divórcio. E a justificativa que temos aqui é: estamos nos separando por amor. Como se o amor fosse um caminho a ser seguido que justificasse a separação. Um outro exemplo aqui que eu trago a vocês, e a Anitta ainda consegue me escandalizar às vezes. Ela ainda consegue. E aqui foi um dos escândalos para mim. A Anitta é uma defensora do relacionamento aberto. Não sei quantos sabem o que é isso. Relacionamento aberto é outra ideia que é hoje divulgada, onde dizem eles que não há nenhum problema se você é casado, e entre os cônjuges há uma combinação para você viver um relacionamento com outras pessoas, mesmo sendo casado. Ou seja, a Bíblia chama isso de quê? Do que a Bíblia chama isso? Relação fora do casamento. Como que é o nome? Adultério. Mas eles chamam de relacionamento aberto. Isso é muito comum hoje entre famosos aí da nossa geração. Will Smith, Léo Lins, há muitos aí que seguem relacionamento aberto. E a Anitta é uma dessas. E aí, quando foi entrevistada sobre o seu ponto de vista desse tipo de relacionamento, ela disse o seguinte: lealdade não tem nada a ver com traição. Lealdade tem a ver com consideração, com empatia. Com você fazer a pessoa se sentir bem, com você respeitar aquela pessoa e não ser abusivo. Se a pessoa fizer com que eu me sinta assim, eu não estou nem aí se ela transou com outra. Nem me conta. Faz o que quiser e volta. Se eu continuar me sentindo amada, desejada, especial, não estou nem aí para o que a pessoa faz quando eu não estou presente. Você percebe, amigos? Parece que as pessoas estão enlouquecidas. O amor não significa absolutamente nada mais para as pessoas da sua geração. Foi esvaziado de significado.
E é por isso que não é exagero quando Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Demoníacos. Porque não há valor, não há ética, não há moral, não há princípios, não há nada. É a geração do Zygmunt Bauman, como dissemos aqui domingo à noite, a geração líquida, onde não há solidez para nada. E o amor é uma dessas coisas que está sendo diluído por ressignificações que na verdade não significa coisa nenhuma. Só que agora se segura aí na cadeira da igreja, no banco da igreja. Porque você vai se assombrar talvez com o que eu vou dizer. Tudo isso que eu disse só até agora, Paulo não está dirigindo ao mundo lá fora. O diagnóstico que Paulo faz, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos demoníacos, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, Paulo está falando, sabe de quem? Da igreja. Irmão Jefferson, como assim? De onde você tira essa ideia? Vá comigo ao versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, vejam o que Paulo vai dizer aí. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles, ou como dizem algumas versões, aí é para a gente fazer o quê? Fuja deles, diz Paulo. Forma de piedade. A palavra piedade no idioma original aqui é a palavra eusebeia. E eusebeia significa literalmente religiosidade. O que Paulo está dizendo é, olha, esse povo que é amante de si mesmo, amante do dinheiro, amantes dos prazeres, terão uma casca de religião, um verniz de religião. Eles vão professar a Cristo, falar até de Cristo, dizer, Jesus, tu és tudo para mim, eu te amo, eu te adoro. Vão com os lábios o adorar, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e amantes de si mesmos. Fuja deles, diz o apóstolo Paulo. Vamos a 2 exemplos breves de condições no meio cristão, para você ver como as pessoas na área do amor estão usando o argumento do amor para justificar coisas que biblicamente não dá. Aqui nós temos o exemplo de uma atriz famosa da Rede Globo, foi batizada em uma igreja evangélica. Perguntaram a ela se ela continuaria frequentando os carnavais e desfilando no carnaval do Rio de Janeiro. E ela não via problema nenhum, mesmo batizada na igreja. A resposta que ela deu foi, claro que vou continuar desfilando, frequentando festas, porque o Cristo que a Bíblia ensina não tem nada contra isso. Foi isso que ela falou? É o Cristo que eu acredito, não importa o que a Bíblia ensina. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. Agora vem o argumento, o amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos, ou seja, porque Deus é amor, você é cristão, desfila, não tem problema nenhum. Deus é amor. Você vive na prática de coisas que Deus abomina, Deus é amor, não tem problema nenhum. É a confusão do que significa amor no ponto de vista bíblico. Outro exemplo, aqui está, falei para vocês que eu falaria sobre esse povo hoje. É um povo que se autodenomina adventista subversivo. Tem defendido coisas, bandeiras que são contrárias à palavra de Deus. E aqui, se não me engano, em 2020 ou 2021, eles publicaram uma nota na sua página, parabenizando uma ex-cantora da nossa igreja, porque resolveu nas redes sociais assumir uma opção sexual, com a qual nós não concordamos por entender que a Bíblia não aprova essa opção. Amigos, abrindo parênteses aqui, eu não tenho nada a ver com a vida de cada pessoa. As pessoas são livres para escolher o que quiserem, fazer o que quiserem. Inclusive eu poderia até desejar que essas pessoas fossem felizes, embora eu não creia que há felicidade fora dos propósitos de Deus. Então o ponto aqui não é entrar nas particularidades das pessoas. A questão é que é analisar o que está sendo dito por pessoas que professam a fé em Cristo e na palavra de Deus. Então vejam aqui pessoas que se dizem adventistas e a gente grande aqui por trás. Quero deixar aqui toda a minha admiração e carinho para a cantora X e para a sua companheira Y. Parabéns pela coragem de se posicionarem
e de viverem o mais sincero e puro amor em meio a este mundo de ódio, fanatismo e preconceito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amor. Amor. Tudo por amor. Alguns, inclusive, hoje, mal entendendo o que era o amor de Jonatas e Davi, um amor abnegado, um amor altruísta, um amor bíblico cristão, estão dizendo que o amor de Jonatas e Davi era um amor homossexual e que eles se amavam e eles tinham um relacionamento homossexual. Essa é a sua geração, que não entende o conceito bíblico de amor. Tem dificuldades de compreender o que significa amor e o que significa amar. Mas vamos seguir aqui, então Paulo traçou o diagnóstico. E Paulo disse assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou demoníacos, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e amantes do dinheiro. Terão uma casca de religiosidade, fuja deles. Aí agora Paulo vai fazer uma advertência, cuidado com os falsos profetas, porque eles querem semear essas ideias no meio da igreja. Onde está isso, irmão Jefferson? Vá comigo, versículos 6 e 7, de 2 Timóteo capítulo 3. A gente só está lendo o capítulo, interpretando o texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7, ele diz: pois entre estes quem? Me ajuda aí, vamos ver se a gente está interpretando o texto. Estes quem? Os amantes de si mesmos, os amantes do dinheiro e os amantes dos prazeres, que têm uma aparência de religiosidade, dos quais a gente deve fazer o quê? Dos quais a gente deve fazer o quê? Fugir. Grava bem, eu esqueci de dizer. Essa pregação hoje, você vai poder resumi-la em 3 verbos. O primeiro verbo é, o que a gente tem que fazer dos falsos profetas? Deve fazer o quê? Fugir. Grava. Mas vamos continuar, vamos ver a característica desse povo. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos e que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, essa fala é machista. Pode parar aí. Machista. Que a Bíblia é um livro machista, dizem alguns. Não, amigos, a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia foi escrita em uma cultura machista. Mas a Bíblia é um dos livros mais antigos há em gerações, cujas mulheres eram marginalizadas a valorizar a mulher. E eu tenho provas do que eu estou falando. Por exemplo, uma só para você saber. Na geração de Jesus, onde as mulheres eram tidas de maneira marginal, qual foi o primeiro grupo que viu a tumba vazia e foi dizer a um bando de homens covardes que Jesus havia ressuscitado? Qual foi o grupo? Mulheres. Mulheres. E temos outros exemplos aqui que poderíamos dar também. Então a Bíblia não é um livro machista. Foi escrita em uma cultura machista. Cultura esta, da época de Paulo, cujas mulheres eram proibidas de estudar, inclusive teologia. Não tinham capacidade de defender a sua própria fé. O homem também trabalhava fora de casa, na maioria das vezes a mulher ficava por ali mesmo. Quando esses homens saíam, estes falsos profetas se aproveitavam dessas mulheres, que tinham 2 características: inexperiência intelectual e também imoralidade. Porque a Bíblia vai dizer ali no texto que elas eram levadas de um lado para o outro por toda sorte de quê? Desejos. Então nós estamos pecados. Nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que naquela época era um grupo inexperiente, imaturo, que tinha desejos incontidos, que eram levados de um lado para o outro, que estavam sempre na igreja, ouvindo, escutando, mas nunca se convertiam de verdade. Eu não preciso ser profeta para saber que aqui provavelmente tem pessoas que já estão há anos na igreja, que já ouviram centenas acho que há muito, né? Dezenas de semanas de orações, e ainda não renderam a sua vida aos pés do Senhor Jesus. E eu quero dizer algo para você desde já. Estamos na metade dessa semana. E pode parecer uma
propaganda oposta ao que eu vim fazer aqui, mas você vai entender. Semana de oração não muda a vida de ninguém. Guarda isso para você. Campori não muda a vida de ninguém. Eventos não mudam a vida de ninguém. Programas não mudam a vida de ninguém. São importantes? São ou não são? São, claro que são. Fazem parte do nosso cotidiano religioso, fundamental, importante, mas não mudam a vida de ninguém. Sabe o que é que muda a sua vida? As escolhas que você faz quando você sai pelas portas dessa igreja a ouvir uma mensagem. Então não espere que essa semana de oração vá mudar a sua vida. Você vai ouvir, igual essas mulheres ouviam, mas no final das contas, qual será a decisão que você vai tomar ao sair pelas portas dessa igreja? Voltando então aqui, lá no idioma original, quando a gente vê que a Bíblia diz aqui na minha versão, que esses falsos profetas entravam e se aproveitavam para cativar mulheres tolas, a palavra cativar dá a ideia de uma operação militar. Sabe quando você vai para a guerra, você tem estratégias, e você não pode desvendar as suas estratégias ao inimigo? Ou seja, a intenção de Paulo é dizer que esses falsos profetas eram sem vergonhas. Eles entravam na casa dessas mulheres de maneira furtiva, enganosa, melindrosa, disfarçada, para seduzir essas mulheres, na imoralidade sexual e no engano também. Agora me ajuda aqui, preciso da sua ajuda. Levando em consideração essas características que eu disse dessas mulheres naquela época, ou seja, inexperiência, imaturidade e desejos incontidos, que grupo da nossa geração a gente poderia aplicar esse texto para hoje, de maneira especial? Que grupo? Que grupo, amigos? Vocês não têm ideia? Qual que é um grupo que é inexperiente, imaturo, que é cheio de desejo? Isso é bom. Cheio de vontade de mudar o mundo, de revolucionar, de fazer as coisas. Que grupo é esse? Jovens. Jovens. Que são uma bênção para a igreja. Jovem é bênção para a igreja. Inclusive eu venho de uma igreja, a igreja que eu congrego, que era uma igreja assim, muito tradicionalista, um pouco envelhecida, que os jovens não tinham muito lugar. Aí agora os jovens estão colocando a igreja na engrenagem de novo, porque jovem traz vida para dentro da igreja. Jovem é bênção para a igreja. Jovem tem vigor, tem empenho, tem dedicação, só que ele precisa de experiência e ter os seus desejos orientados. E hoje dentro da igreja eu vejo dois problemas acontecer. São os velhos, os mais velhos querendo matar os jovens e os mais jovens querendo matar os velhos dentro da igreja. Geralmente é isso, não é? É um não suportando o outro. Não, porque vocês querem mudar tudo e tal. Aí o outro daqui, não, porque vocês não deixam a gente mudar nada. É uma guerra infinita dentro da igreja. Não é assim? Jovem é bênção. Só que ele precisa ser conduzido, orientado. Não sei quantos já leram aqui um livro do Jordan Peterson. Na época ele era ateu, hoje não é mais. Não sei se ele é cristão, mas ele crê em Deus pelo menos. É um best-seller mundial chamado 12 Regras para a Vida. Se não me engano, a 6ª regra, jovens deveriam seguir isso à risca. Porque ele diz assim, jovens que querem transformar o mundo, não arrumaram o seu próprio quarto dentro de casa. Fenomenal. É basicamente o que estamos tentando transmitir aqui com o apóstolo Paulo. Hoje a gente vê muito isso, né? Os jovens querem revolucionar, querem mudar, mas não lava a louça dentro de casa. Não organiza nem o quarto em casa. Então, a inexperiência não é um problema, ela só precisa ser orientada, contida. Eu vou voltar nisso mais à frente. E aí o texto segue. Aqui nós temos um comentário acerca da passagem que acabamos de ler. Eu acho muito bom esse comentário aqui também. Paulo diz que o método empregado por esses mascates da heresia não era direto e aberto. Era furtivo, secreto, manhoso. Eles agiam como ladrões, como disse há pouco. Não entravam pela porta da frente, escolhiam uma hora em que os homens não estavam em casa para seduzir as mulheres com mensagens falsas. É o que os falsos profetas estão fazendo hoje com a juventude da igreja. Querendo desviar os jovens, semeando coisa errada na cabeça dos jovens.
se aproveitando do desejo da nossa juventude e dizendo que não tem problema nenhum você viver na prática de determinada coisa. Deus é amor e por aí vai. Vou mostrar, antes de mostrar esses exemplos para vocês, vamos ler versículo 8 agora. Paulo vai mais além e vai dar mais uma característica desses falsos profetas, ao dizer, verso 8: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Alguém aqui sabe quem eram Janes e Jambres? Tem alguma ideia? Quem? Quais sacerdotes? Mas de que época? Do Egito. Quem aqui está, né? Do Egito. Lembra daqueles magos que imitavam os milagres de Moisés no Egito? Na tradição judaica, acredita-se que Janes e Jambres eram aqueles magos, que faziam o quê? Enquanto Moisés operava os milagres pelo poder da palavra de quem? De Deus, estes falsos profetas distorciam a palavra para enganar o povo. Então a ideia de Paulo aqui é dizer, ao citar essa expressão, ao citar esses personagens, uma das características dos falsos profetas é a distorção da palavra de Deus. E não só distorção, mas a tentativa de invalidar a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer aqui que eles resistiam à verdade. Você vai lembrar, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, quando Paulo diz que esses que são amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, que têm uma casca de religiosidade, de quem a gente deve fugir, que entram de maneira sorrateira para enganar, seduzir, desviar, estes aí resistem à autoridade da Bíblia com a palavra de Deus. E se prepara, porque eles são habilidosos. Eles usam argumentos assim que parecem sofisticados, bonitos. Eu vi um deles esses dias aí numa entrevista, fazendo a seguinte afirmação: olha, eu me encanto, porque eu vejo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens que andaram com Deus. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Parece. Alguns deles vão usar o seguinte argumento: nós temos que ler a Bíblia sob a perspectiva de Jesus como chave hermenêutica, dizem eles. São os argumentos sofisticados. Avancemos aos exemplos aqui, passando rápido. Este é um pastor conhecido, não tenho nada contra. Tem até algumas mensagens boas. Mas essa declaração aqui é uma declaração subversiva, perigosa, no mínimo. Para não dizer demoníaca, como diz o apóstolo Paulo. E há alguns anos, num sermão pregado em 2020, eu estou citando o exemplo desse pastor porque muitos do nosso meio divulgam essas ideias, e inclusive divulgam o trabalho dele, e justamente com essas ideias. E ele disse assim: a ética bíblica reflete uma estrutura da sociedade daquele tempo, daquela época, ou daquele mundo. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos, e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Mas nas suas entrelinhas, agora vem o verniz aqui, irmãos, na revelação que traz a respeito de Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Será? Não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas, porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus, amém? Que bom que você está atento. Porque isso daqui é uma falsa dicotomia. Hoje isso é muito usado, esse argumento, por esses meios aí, que tentam desviar a fé dos nossos jovens. Nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus. Pergunto, Jesus tem algum livro que ele deixou escrito? Mas Jesus escreveu algum livro com a própria mão dele? Tem algum livro escrito por Jesus? Nós só conhecemos Jesus através de qual livro? Quando dizem, não somos seguidores de um livro, somos seguidores de Jesus, é uma falsa dicotomia.
É impossível você seguir Jesus sem seguir a palavra do Senhor Jesus. Impossível. Então é assim, é um verniz. Aqui nós temos um último exemplo. Esse daqui foi um dos que mais me assustou. Quando esse povo dessa página começou a divulgar algumas ideias ali, eu fui direto e perguntei a eles, me digam o seguinte: vocês acreditam na primeira crença fundamental da igreja adventista do sétimo dia, exatamente como a igreja ensina? Ou esse povo aqui conhece as crenças fundamentais da igreja? Primeiro, quantas doutrinas a igreja adventista tem? Quantas doutrinas? Ouvi alguns falarem 6 e outras 28. São 6 ou 28? São 6 doutrinas. E quantas crenças fundamentais? 28. Qual é a primeira crença fundamental da igreja adventista do sétimo dia? Sabem qual é? A Bíblia como palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Perguntei a eles se eles creem como nós nessa crença. Eles me responderam. E aqui não foi qualquer um que respondeu. A palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus. O filtro, misericórdia, o filtro ou parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Por isso eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Fuja deles, diz Paulo. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, aparência de religiosidade, mas que trabalham de maneira sorrateira para desviar a fé dos filhos de Deus, de maneira especial dos jovens. Só que agora vem a parte boa e é a conclusiva dessa mensagem. Você não precisa se desesperar, porque as coisas ainda continuam debaixo do controle do nosso Deus. E a parte boa começa aqui, no versículo 9. Veja aí, Paulo vai dizer assim: mas esses não irão longe. Posso ouvir um amém de novo? Não irão longe, porque a loucura deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: igreja, não se preocupa não, porque o que esse povo está defendendo é tão insano, é tão louco, que ficará claro para as pessoas. Meus amigos, deixa eu dizer algo para todos vocês que estão aqui, para mim também. Deus te ama tanto que você só se perderá se você quiser se perder. Deus vai fazer de tudo para salvar você em nome de Jesus. Ainda que a mentira seja parecida com a verdade sempre se imporá sobre a mentira, porque ela é absoluta e Deus fará de tudo para salvar você. Se Ele precisar fazer 1000 semanas de oração para você se arrepender dos seus pecados, Ele vai fazer. Se Ele precisar permitir que você fique doente para você aprender e você se derramar aos pés dEle, Ele vai permitir. Porque Deus te ama, Deus quer você salvo. E se você está aqui nessa noite, e essa palavra vai para você, entenda que você não está aqui porque alguém te convidou. Tem uma oração que eu faço todos os dias, de uma semana de oração, sempre que eu prego, independente de onde eu vou. Eu peço a Deus, Deus envia os anjos, antes que eu chegue na igreja, para a casa de todas as pessoas que precisam estar lá de maneira especial. E além dos anjos, para carregar essas pessoas para a igreja, envia o Espírito Santo para convencê-las de que o lugar mais importante nessa noite para ele estar é na igreja. Então, se você está aqui, você não está porque alguém te convidou e nem porque você quis, simplesmente, mas porque o Espírito de Deus atendeu a minha oração e trouxe você para esse lugar. E eu vou continuar orando até o final dessa semana. Até o final dessa semana. Deus vai fazer de tudo. A verdade vai ficar clara, patente. Agora vamos ao segundo verbo aqui. Estamos já na parte conclusiva do tema. Versículos 10 e 11 agora. Vem o segundo verbo. Mas você, Timóteo, tem o quê? Veja aí na sua Bíblia. Mas você tem seguido de perto
o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, etc. Paulo vai citar várias coisas aqui. Olha que coisa linda que Paulo quer dizer. Igreja, não se preocupe. Se na igreja tem falso profeta, na igreja também tem homens e mulheres de Deus que são dignos de ser o quê? Seguidos. Siga esses homens. Vocês aqui têm um homem de Deus, um pastor que eu sei. Que eu já vi. Sabe como que eu faço o diagnóstico para saber se o pastor é um homem de Deus numa igreja? Não é nem conversando com o pastor, mas é ouvindo o testemunho de membros da igreja. E eu já ouvi alguns aqui falarem acerca do bom testemunho da família pastoral, não só do pastor, da família pastoral. Vocês têm um homem de Deus aqui nessa igreja. Paulo diz: siga. Vocês têm anciãos que são homens de Deus aqui nessa igreja. Eu conheço por nome mais perto um deles, e não estou falando porque está aqui, meu amigo Rosildo. Homem de Deus, com a família que tem pastoreado nos caminhos do Senhor. Siga, é o que diz a Bíblia, siga. Há homens e mulheres de Deus dignos de ser seguidos. Agora não é para seguir a figura, a personalidade. Paulo diz: primeiro, siga o quê? O meu ensino. É o que eu creio, é o que eu prego. Só que não adianta seguir apenas o que a pessoa prega e diz. Você deve também seguir o que ela vive. E é por isso que ele vai continuar dizendo: siga o meu ensino e a minha conduta. Crente que diz aquilo que não vive, não é cristão de verdade. Não é cristão de verdade. Siga o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Olha só a pergunta que foi feita aqui no sábado à tarde, irmãos. Sabe o que acontece hoje com a maioria dos cristãos? Nós temos hoje muitos cristãos vivendo nesse mundo que não tem propósito nenhum na vida. Vivem de acordo com a filosofia do Zeca Pagodinho. Sabe qual que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos cristãos vivem com essa filosofia. Vão deixando a vida. Estude, você que é jovem, estude. Trace objetivos, alvos, se desenvolva. Tem jovem hoje querendo namorar, tem jovem hoje pensando em casar, que nas redes sociais escreve osso com C cedilha, misericórdia. Propósito, objetivos, alvos a serem alcançados, espirituais, intelectuais, físicos também. Faça atividade física, se desenvolva, para você se tornar um homem de Deus. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Há homens e mulheres dignos de serem seguidos, e os jovens precisam entender também um detalhe aqui nessa noite, porque hoje você vive no meio de uma geração que tudo é feito para o jovem. E na igreja também tem isso, né? Nós temos sala jovem, escola sabatina jovem, música para o jovem, culto jovem, e não tem problema nenhum, precisa ter. Mas a minha pergunta é: até quando jovens ficarão andando só com jovens? Não é isso que a Bíblia ensina. Jovem tem que andar com pessoa madura também para amadurecer na vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Tito e Timóteo andando com Paulo, eu vejo Eliseu andando com Elias, eu vejo também Josué andando com Moisés, fazendo discipulado, porque jovem precisa andar com pessoa madura para amadurecer na vida. Até quando na igreja a gente vai ficar contando com um ancião de cabeça branca? Jovem é digno do ancianato. Timóteo era um jovem. E Paulo estava passando para ele o bastão da igreja de Éfeso, irmãos. Ele ia virar pastor da igreja de Éfeso. A igreja precisa de jovens que sejam anciãos, jovens que sejam diáconos, jovens que sejam diretores, jovens que sejam homens e mulheres de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus. Ontem foi uma das coisas mais lindas. É por isso que a gente não planeja algumas coisas. Aquele apelo aqui ontem, vendo um monte de jovens vir aqui à frente. Meus irmãos, se eu pudesse... Tem momentos das pregações que eu faço que me dá vontade de apertar um botão de pause. Eu queria parar a vida ali, para acordar só quando Jesus voltasse de novo. E ontem foi um desses momentos. Porque você vê jovens aceitando um convite desse, com seus dilemas, as suas lutas, suas dificuldades, mas querendo entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu só posso dizer uma coisa: Jesus tem triunfado aqui dentro dessa igreja e na vida desses jovens. Amem esses jovens, trabalhem junto com eles, próximo deles,
precisam disso. Paulo estava para morrer dentro de um calabouço, e ele estava preocupado em escrever uma carta para o seu discípulo Timóteo. Uma carta. Olha quanto amor e quanto zelo pelo seu jovem discípulo. Jovens, dos falsos profetas, Paulo diz que é para a gente fazer o quê? Qual que é o verbo? Dos homens e mulheres de Deus é para a gente fazer o quê? Vou perguntar de novo. Dos falsos profetas é para a gente fazer o quê? Fugir. Dos homens e mulheres de Deus é para fazer o quê? Seguir. Terceiro e último verbo. Meu tempo já estourou. Acho que eu não vou ter tempo de contar minha história hoje, irmãos. Brincadeira, vou contar um trechinho. Versículos 14, não sou nem doido, senão o pessoal vai me pegar na pancada ali na saída. Versículos 14 e 15. Aqui a gente vai passar rápido. Quanto a você, Timóteo, qual que é o verbo que aparece ali agora? Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras. Olha que interessante. Primeiro, vamos voltar aos verbos. Dos falsos profetas é para a gente fazer o quê? Fugir. Dos homens e mulheres de Deus, seguir. Das doutrinas bíblicas é para a gente fazer o quê? Permanecer. Pegue esses 3 verbos, é o sermão de hoje. É assim que você deve viver nos últimos dias. Fugindo dos falsos profetas, seguindo os homens e mulheres de Deus e permanecendo nas doutrinas da palavra do Senhor. Permanecendo. Não é para permanecer no que eu acho, no que eu penso, no que eu gosto. Paulo foi bem claro aqui, permaneça nas sagradas letras, é na Bíblia, na palavra, na doutrina da igreja, na teologia, permaneça. E aí, para a gente concluir, você já leu esse texto várias vezes, e a gente usou o versículo 16 e 17 em estudos bíblicos sobre a Bíblia, não fizemos isso? Não fazemos isso? Mas você já tinha parado para pensar nesse texto aqui, dentro desse contexto? Ele ganha um significado muito maior. Porque agora você vai entender por que Paulo falou isso. Porque antes eu lia a passagem, antes de estudar, e eu ficava matutando, né? O que tem a ver Paulo falar das Escrituras aqui num texto? Agora você vai entender. E ele termina dizendo, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Bendito seja o nome do Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: creia na palavra de Deus, viva da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, que faça da palavra de Deus o seu usufruto de vida. A Bíblia é um livro suficiente, é um livro que é total, é um livro que tem autoridade, um livro, enfim, a Bíblia, se todos os livros do mundo se perdessem, só com a Bíblia seria suficiente para a sua salvação, educação, retidão, enfim, a Bíblia é o livro que Deus deixou para guiar você rumo ao reino dos céus. E tem mais. Sabe o que significa a palavra inspirada no original? Sabe o que é? É isso daqui, ó. O que Paulo quis dizer ali é que a Bíblia é um livro literalmente soprado pelo Espírito Santo de Deus. São as palavras de Deus traduzidas em linguagem humana. E da mesma maneira que no nariz de Adão e Eva, Deus soprou o fôlego, e eles tiveram vida, quando você lê a palavra, estuda a palavra, essa palavra vai te dar vida espiritual. Porque a Bíblia diz de si mesma que ela é viva e eficaz. E amanhã a gente vai se aprofundar nisso. O tema de amanhã é a última salvaguarda. Sabe o que significa a palavra salvaguarda? A última segurança, a última âncora. Para eu conseguir vencer e ser um dos últimos de nós, e conseguir também passar de maneira triunfante nos últimos dias, eu preciso de uma salvaguarda. E esse será o nosso tema de amanhã. Por hoje, eu só preciso que você entenda, de maneira bem categórica aqui. Eu li essa frase certa vez, eu quero reproduzir ela para você. A Bíblia
é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, conhecida no céu, nascida na terra, odiada pelas trevas, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo, relativizada por liberais e subversivos, mas crida pelos fiéis. A Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ame este livro, ame esse livro, ame esse livro. E foi esse livro que começou a mudar a minha vida e a vida da minha esposa lá no deserto, aí nesse lugar. Foi esse livro. Vou falar bem breve aqui, já me passaram 8 minutos, só para você ter noção. Foi esse livro. Naquele dia no deserto, eu olhei lá para o alto, procurando a minha esposa, já angustiado, irmãos, angustiado, de tanto sofrimento, e com medo de que ela fizesse alguma besteira. Quando eu olhei lá para cima, eu vi a Bruna lá em cima da montanha. Fiquei prestando atenção no que ela estava fazendo. Quando eu a vi, ela estava descendo daquele lugar, do monte. Ela estava bem alto, descendo de lá, eu fiquei esperando. Quando ela chegou lá embaixo, eu fui conversar com ela. E perguntei, amor, o que você estava fazendo lá? E sabe o que ela me disse? Ela foi lá para cima, não foi para orar em primeiro lugar. Ela estava pensando em tirar a sua própria vida lá em cima do monte. Eu fiquei extremamente apavorado com o que eu ouvi da parte dela. E ela disse que o que a conteve foi se lembrar de Deus e da sua família naquele lugar. E ela se prostrou diante de Deus e clamou pela misericórdia do Senhor. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui agora, mas eu tenho certeza que eu estou falando para jovens, adolescentes de maneira especial, talvez até adultos, que em algum momento já foram tentados a atentar contra a sua própria vida. Eu quero dizer só uma coisa para você: Deus te ama com um amor profundo que talvez você não tenha ideia ainda. Ele deu a vida por amor a você. Deu a vida por amor a você. Ele conhece os seus sofrimentos, Ele conhece as suas dores. Só Ele sabe talvez o que você esteja enfrentando. Mas não atente contra a sua própria vida. A sua vida é tão valiosa que ela custou o sangue do Deus do universo. Ele desceu aqui, sabe para quê? Para salvar você, porque Ele ama você. Essa é a mensagem para você aqui nessa noite. Clame a Deus para que esses pensamentos saiam da sua cabeça, do seu coração, e que Ele coloque na sua vida amor a Ele em primeiro lugar e amor à vida que Ele te deu. E se você precisar, busque ajuda, porque eu tenho certeza que pessoas amam você e também querem ajudar você a trilhar essa trajetória. Eu tive uma esposa que pensou em tirar a sua própria vida, desceu de lá do monte, teve um câncer de mama, perdeu os seus 2 seios e enfrentou essa maior luta da vida dela melhor do que eu, porque naquele monte eu creio que a minha esposa nasceu de novo. Ela teve uma profunda experiência com Deus, que ajudou ela a enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida. Volto a repetir: Deus te ama com um amor inigualável. A vida da minha esposa começou a mudar dentro daquele trailer que está aparecendo ali na foto. O diretor da escola, eu percebi a vida da Bruna mudando. Eu a vi levantando de madrugada para orar, eu a vi preocupada em preparar estudos bíblicos, e eu nunca tinha visto a Bruna fazendo isso. Me chamou a atenção, dentro daquele trailer ali ela estava tendo algumas aulas com esse diretor, porque não tinha aula de nutrição. Então esse diretor pegava alguns jovens que estavam lá sem o que fazer e começou a dar algumas aulas para eles. E a Bruna assistiu, e aquelas aulas começou a transformar a vida dela. Me chamou tanto a atenção, porque eu não participava dessas aulas, eu participava das aulas naquele lugar grandão ali, eram outras, que eu decidi, eu vou entrar nesse trailer e eu vou ver o que a minha esposa está estudando. Porque eu pregava todo sábado e toda quarta-feira na igreja, que eu era pastor daquele movimento dissidente, e eu nunca vi minha esposa ser tocada desse jeito. Eu fui num dia, assisti os 10 minutos finais da aula,
Sentei na escada do trailer, comecei a escutar o que ele estava ouvindo, 10 minutos, ele estava ensinando sobre o que significa temer a Deus. Mexeu tanto comigo que eu decidi, amanhã eu vou assistir a aula inteira. Ele estava ensinando sobre o que significa glorificar a Deus, dar glórias a Deus. Meus irmãos, eu queria ter a língua dos anjos, como diz Paulo, para traduzir para vocês em palavras o que eu vi e o que eu vivi dentro daquele trailer naquele dia. Não só eu, mas a minha esposa também. E cerca de 25 jovens. Esse trailer estava abarrotado. Quando o diretor terminou a aula naquele dia, o que aconteceu foi tão espetacular que por causa do horário agora eu só vou poder contar amanhã para você, é claro, né? É óbvio que só amanhã. Foi extraordinário o que aconteceu ali. Amanhã eu te espero aqui. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. O meu apelo nessa noite para você é o seguinte. A mensagem foi muito clara, muito clara. Se você não fizer da Bíblia o livro mais importante da sua vida, acabou. Então qual que é o desafio que eu lanço para você aqui nessa noite? Em nome de Jesus, você vai aqui hoje se colocar em pé, se você vai fazer o máximo que você conseguir, para todos os dias, você dedicar alguns minutos orando e estudando a Bíblia dentro da sua casa. Todos os dias, você vai dar o seu melhor. O seu melhor pode ser 20 minutos, meia hora, não sei, você vai dar o seu melhor. Tem uma frase de um educador chamado Mário Sérgio Cortella, onde ele diz assim: eu não estou te pedindo o impossível, é o seu melhor. E o que significa o seu melhor? É você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque se podendo fazer o melhor, você se contenta com o possível, você vai cair em um nível que é o nível da mediocridade. Deus não quer mediocridade. Sabe o que é o cristão medíocre? É o laodiceano. Esse é o cristão medíocre. Dê então o seu melhor para Deus. O melhor horário do seu dia, o tempo melhor que você conseguir, todos os dias. Se você quer que o sopro do Espírito de Deus desça sobre a sua casa, inunde a sua vida e que o seu lar resplandeça com a glória do Senhor, que em nome de Jesus você fique em pé e diga ao Deus eterno: Deus, a partir de hoje a Bíblia será aberta, lida e estudada todos os dias dentro da minha casa.